E aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Voltamos aí depois de um fim de semana agitado, depois da publicação do vídeo, que eu já fiz alguns comentários. E para não deixar isso se esvaziar, eu ontem assisti uma entrevista do nosso amigo Ciro Gomes, comentando o que ele achava sobre o vídeo da reunião, né? E, como eu havia dito, esse vídeo ele é assim: as pessoas sensatas vão fazer uma análise sensata do vídeo, vão pegar pontos a pontos e balancear, entrar no contexto e chegar a uma conclusão óbvia. As pessoas insensatas, como é o caso do Ciro Gomes, do Lula, da Joyce Hasselmann, Gleisi Hoffmann e toda a esquerdalha de plantão, eles vão simplesmente torcer, distorcer e dizer que ali naquele vídeo tem ali um monte de crimes hediondos e absurdos. Agora, o Ciro Gomes é assim: assistir a entrevista dele é como se estivesse assistindo um show de stand-up de um cara muito sem graça e que às vezes você ri não da piada, mas ri por conta do tão sem graça que ele é, entendeu? Então, assim, por exemplo, ele chama o Bolsonaro de boçal, né? E todos aqueles que votaram no Bolsonaro de boçal também. E os boçais que votam no Lula também são boçais também. Então ele qualifica como boçal, né? Como ele usa esse termo boçal como se fosse um termo assim, aplicado, gentil e tivesse um significado relevante. Boçal é simplesmente um termo utilizado lá no Ceará, principalmente no Ceará, para poder determinar pessoas que, de uma certa forma, não se enquadram nos padrões de determinados ambientes, e aquela pessoa tem uma personalidade forte e às vezes não dá bola para algumas pessoas, e aí ela chama ela de boçal, entendeu? Eu mesmo já fui chamado de boçal por diversas vezes na época que eu morei lá no Ceará. Caso vocês não sabem, eu morei 2 anos no Ceará há 30 anos atrás. E conheço o senhor Ciro Gomes desde essa data, entendeu? Foi candidato a prefeito, se elegeu prefeito no estado do Ceará, posteriormente se elegeu governador do estado do Ceará, depois deputado e depois foi querer ser candidato a presidente e se lascou e virou a casaca, né? Se lascou porque estava na preferência popular e aí o povo do Lula foi lá e achou umas historinhas interessantes, porque, como vocês sabem, ele é do tipo que gosta de bater mulher, gosta de cachaça, gosta de ameaçar todo mundo, pescotapa nos outros, entendeu? Ele é o tipo coronel. Eu sou coronel, eu que mando, eu que faço. Então, ele é muito narcisista em termos de se achar muito íntegro e inteligente, né? Ele fala que ele é mais inteligente do que todo mundo, seus livros são os melhores livros que existem, que ele publicou um livro agora que é recorde de venda na Amazon, que eu acho que nem a Amazon sabe que esse livro dele tá lá, entendeu? Que se fosse realmente teria dado o nome. E assim, ele é um lunático, completamente louco de pedra, entendeu? É uma coisa assim, eu assisti para poder ter o sabor de ver assim, nossa, como é cômico, é hilário, entendeu? Ele só perde para Dilma e para Lula, né? Mas ele é ridículo.
é completamente ridículo. Ele agrediu verbalmente uma senhora que foi cobrar dele posicionamento contra os hospitais que estão assim, um verdadeiro colapso desde os tempos de sempre. E agora estão pondo a culpa da pandemia, que a pandemia fez os hospitais entrar em colapso. Sempre tiveram em colapso o sistema de saúde brasileiro. Tá? Então essa senhorinha foi humilhada e agredida verbalmente por ele. Um repórter que ele ameaçou, né, um repórter, de que ia meter bala no repórter, mandou o repórter calar a boca, chamou ele de... Sabe com quem você está falando? Eu sou o coronel aqui, meu filho. Ameaçou a Polícia Federal de meter bala se o Moro mandasse o povo ir lá atrás dele. Falou, se o Moro mandar a Polícia Federal aqui, eu chuto eles daqui na base da bala, porque eu sou macho, cangaceiro aqui do Nordeste, do sertão. Entendeu? Deu um pescotapa no Mamãe Falei, eu acho que é Arthur o nome dele, coisa assim. E eu vi o pescotapa. Nossa, você quebra o pescoço do cara, um tapão que deu no pescoço do cara, que inclusive até deu processo contra ele em relação a isso. Então, assim, é um cara que não tem respaldo nenhum para falar de ninguém e vai lá fazer análise, né? E viaja na maionese, disse que o Bolsonaro está montando uma milícia secreta, que essa milícia secreta é uma SS da Gestapo do Bolsonaro. Ele falou desse jeito, você pega um vídeo lá, assiste lá na CNN, ele falou desse jeito, é a Gestapo, a KGB, uma coisa assim. Ele mistura tudo e falou desse jeito. Por quê? A pessoa inteligente, quando o Bolsonaro falou que ele tem a própria rede de informação, é por quê? Porque o Bolsonaro tem ligação direta com determinadas assessorias em determinados pontos, e essas pessoas estão mantendo ele informado do que está acontecendo, dado a circunstância. E a reclamação do Bolsonaro em relação a isso é que ele queria ter essa informação vindo do primeiro escalão e não do terceiro, quarto escalão. Ou seja, a rede de informação do Bolsonaro funciona melhor do que a rede de informação do governo. Entendeu? Isso faz todo sentido. Né? Ele tem lá os comandados dele, os ministros, que estão ali para tomar as devidas providências, cada um na sua área, e manter o Bolsonaro informado. E aí o Bolsonaro acaba sendo informado, quando não é pela imprensa, é por esses informantes que passam essa informação ao Bolsonaro. E aí quando o ministro pensar que vai falar aquele assunto, o Bolsonaro fala assim, não, você está atrasado, meu filho, já tomei a providência aqui porque tá difícil. E ele reclamou disso, entendeu? E todo o sentido da questão intervencionista que o Bolsonaro está colocando nos ministérios. E ele está certo, porque ele é o chefe supremo. Se fizer cagada lá no ministério, coisa e tal lá, quem vai ser responsabilizado é o Bolsonaro, não é o ministro. Ninguém vai falar assim, o ministro fez errado. É o Bolsonaro que fez errado, porque o ministro é dele. Então tá certinho, tá? Inclusive, até nesse vídeo da CNN foi engraçado, quando ele começou assim, a viajar na maionese, de falar da milícia secreta, da SS, da Gestapo, do Bolsonaro, aí o repórter cortou ele assim, bem radical, falou, tá bom, boa noite, acabou e tal. Porque não dava, viagem demais, tá? E aí veio o Lula. Esse eu não sei ainda, não vou, mas eu morri de rir, eu achei engraçado demais, entendeu? O Lula fez um comentário dizendo que, não sei se é verdade ou se é fake, tá? E que o vídeo foi o vídeo da campanha de reeleição do Bolsonaro 22. E aí puseram uma camisa amarela no Lula, no Facebook, colocaram uma camisa amarela nele, mostrando assim, Bolsonaro 2022, vote Bolsonaro 2022. Então assim, ficou muito engraçado, entendeu?
Eu não cheguei a analisar a foto para ver se é fake ou se não é, mas deve ser fake. Mas ficou muito bem feitinho, tá? Assim, perfeito, ficou lindo, maravilha. Tá? Aí eu vi o comentário da Janaína Pascoal, que estava meia brava com o Bolsonaro ultimamente, e depois que ela viu esse vídeo, ela estava meio que assim na defensiva, achando que se visse alguma coisa de realmente muito grave desse vídeo, ela iria tomar uma atitude, né? E aí, na verdade, a atitude dela foi dizer que esse é o vídeo que reelege o Bolsonaro para 2022. O STF... o Celso de Mello, depois que ele divulgou, se fez divulgar, deixou vazar, sei lá o que aconteceu, o envio de uma petição da petralhada para apropriar do celular do presidente, e aí ele deixou vazar essa petição e o Celso, simplesmente porque o Celso quer ver o circo pegar fogo, ele quer jogar a merda no ventilador e os outros ter que sair limpando, mandou aquela solicitação para o Aras, para apreciação. E aí gerou esse desconforto muito grande, porque isso é um absurdo. É um absurdo. Olha, o Bolsonaro pediu para quebrar o sigilo do celular do advogado do Adélio Bispo, que quase matou ele. E o Supremo negou. Agora a petralhada pede para quebrar o sigilo do celular do presidente da República e o Celso, em vez de simplesmente, não, isso aqui não tem cabimento e tal, passou pro Aras decidir. Ou seja, o Celso está gagá, como eu já tinha dito no vídeo anterior. Tá? Aí, depois, eu... olhando, né, vendo tudo direitinho no meu Twitter e tal, vi que a Joyce começou a fazer campanha pro Moro, dizendo que hashtag Sérgio Moro 2022. Aí eu falo assim, sabe, eu fiquei muito espantado com essa empolgação da Joyce, porque eu acho sinceramente que o Moro está arrependido do que ele fez, tá? Porque ele causou um destempero aí na política desnecessária, tá? Como eu vou reforçar para vocês novamente, tá? É texto constitucional, é uma normativa. A diretoria da Polícia Federal cabe ao presidente da República a nomear ou desnomear. Não é de competência do ministro da Justiça, não. O Sérgio Moro pediu a direção da Polícia Federal para o Jair Bolsonaro e o Bolsonaro aceitou. Então, se o Bolsonaro, quais são os motivos, se tem razão, se não tem razão, ele quer tirar o Valeixo lá da Polícia Federal, ele tem todo o direito de tirar e não cabe a ninguém questionar, nem Sérgio Moro, nem outros ministros, nem Congresso e nem STF, entendeu? Então, a situação é bem essa aí, ó. Hoje mesmo ainda eu andei olhando algumas avaliações de alguns juristas no YouTube, e é desse jeito, ó. Um pouquinho a favor do Bolsonaro, outro pouquinho contra o Bolsonaro, e uma porção que está bem coerente, que eles estão fazendo uma análise isenta, sem tomar partido de A ou de B. Tá? Então, assim, como eu disse, eu não sou bolsonarista, eu simplesmente quero que seja feita justiça.
Quando o Moro jogou essa merda no ventilador, eu particularmente eu fiquei triste, né? Porque eu tinha esperança que talvez esse governo fosse dar alguma coisa bacana, né? Ser diferente dos outros, tá? Então eu fiquei receoso, fiquei apreensivo, não julguei mal o Sérgio Moro. Depois, ontem eu assisti novamente ao pedido de demissão do Sérgio Moro e aí eu realmente eu vi que ele estava meio que tendencioso, sabe? Sabe quando a pessoa ela foi premeditada, quando ela viu aquela questão do Valeixo, que o Valeixo ia ser tirado, e ele recebeu essa notificação, então ele se sentiu assim, aquela coisa de, você sabe que juiz, ele acha que ele é Deus, né? Para ele, a única coisa que está acima de um juiz federal é só o Supremo Tribunal Federal, né? Então, abaixo disso, ninguém tem autoridade sobre ele. Então, assim, o juiz Sérgio Moro, ele é um cara rígido, ríspido, que é difícil de acatar ordens de alguém. Por isso que ele fez aquela declaração que ele não veio para o governo para servir a nenhum mestre. Mas ele totalmente equivocado, porque como ministro ele tem que servir ao mestre, e esse mestre é o presidente da República. Tá? Então, assim, ouvi um comentário dizendo que a corrupção deu uma congelada nos últimos 500 dias. E aí eu me pergunto, bem, peraí, se a corrupção, a luta contra a corrupção deu uma estagnada nesses últimos 500 dias, quem que era o delegado federal, o diretor da Polícia Federal? Era do Moro, o Valeixo, o mesmo que estava à frente. Quem era o ministro da Justiça? O Moro, o juiz da Lava Jato. Quem que é o procurador? O Dallagnol, apesar, depois do Dallagnol levou muita pedrada, ele ficou meio assim, sabe? E o Augusto o Aras, o Fachin. Então, na verdade, o que aconteceu é que depois daquela lei do abuso de autoridade, depois da votação da segunda instância, depois da posse do presidente Bolsonaro, parece que deu um vácuo, realmente, um vácuo na luta contra a corrupção. Mas não corrupção presente, aquela corrupção do passado. O Lulinha, que até hoje nada aconteceu, o cara milionário, analfabeto milionário, que até hoje nada aconteceu, ou seja, ninguém vai atrás. Então, assim, a narrativa de que o governo Bolsonaro não luta contra a corrupção vai de encontro à narrativa do ícone da luta contra a corrupção, seu ministro da Justiça e Segurança Pública. E até então era intocável pelo presidente. E o que eles fizeram? Nada. É o caso lá, o povo sendo algemado na rua, bandido sendo solto pelos bandidos do Supremo, e a Justiça fez o quê? Nada. A Polícia Federal fez o quê? Nada. O Ministério Público fez o quê? Nada. Então não é o presidente que está errado. Então faz muito mais sentido para mim trocar o diretor da Polícia Federal por uma inércia na luta contra a corrupção, trocar o ministro da Justiça por inércia na luta contra a corrupção, porque ele próprio veio com o discurso de sair não sair da justiça para ser política, ou vir para a política para fazer justiça. Essa narrativa não colou. Agora não colou, entendeu? Não colou, verdadeiramente. Se você parar para pensar, é isso que aconteceu nos últimos 500 dias até a saída do Sérgio Moro. Deu uma estagnada
na parte da corrupção. Não cabe ao presidente, não é o presidente que vai lá e vai dizer, faz isso, faz aquilo outro para a corrupção. Quem tem que tomar essas iniciativas é o Ministério Público, os procuradores, é a Polícia Federal com seus delegados, investigadores, seus inquéritos, e o Supremo Tribunal Federal. O presidente nada pode fazer, não é o presidente. Se o presidente pudesse fazer alguma coisa com relação a isso, os presidentes passados tinham feito para a Lava Jato não acontecer, entendeu? E a Lava Jato aconteceu independente que era Dilma, que era Lula, que era Temer, entendeu? Então, assim, a política no Brasil ainda tem muito pano para manga, ainda para discutir, até que passe essa crise, entendeu? Acho que tem muita coisa porque hoje é assim, você acha que não vai acontecer nada, você acha que tudo que podia acontecer já aconteceu, e aí de repente o Bolsonaro dá um peidinho lá e aí vem tudo de novo. Tá? É isso aí. Então, gente, obrigado aí por assistir, comenta, critica, dá um like, subscreve no canal, aperta o sininho, compartilha, faz o que você quiser aí, dá um abraço e agradeço aí aos meus poucos ouvintes, mas que continuem me seguindo, tá? E peito aberto aí para ajudar vocês no que precisar, tá? Um abraço, tchau.